Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo sempre. Amém. Quem vos fala nesse momento, Diácono Reginaldo, da cidade de Matão, membro da paróquia Santa Rosa de Lima, consagrado da comunidade católica Alfa e Ômega. Com alegria nos encontramos nessa terça-feira no programa Alfa e Ômega, para o nosso momento oracional, ouvir a palavra de Deus, nos colocarmos diante do Senhor, adorá-lo, louvá-lo e receber dele todas as bênçãos e todas as graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos une no amor de Cristo, no poder, na unção, na graça, no batismo do seu Santo Espírito. A antífona de entrada vem nos dizer: Eu vos chamo, ó meu Deus, por que me ouvis? Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e abrigai-me à sombra de vossas asas. Salmo 16. Caríssimos irmãos e irmãs, nossa esperança deve estar sempre em Jesus Cristo, o novo Adão. Ele, vencendo a morte, destruiu o pecado. Ele, Jesus, nosso Senhor, nos fez participante de sua vida imortal. Apresentemos ao bom Deus, neste momento, as nossas intenções. Apresentemos ao Senhor todas as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos pedidos. Que o Senhor venha cuidar de nós, cuidar de nossa casa, cuidar de nossa família. Somos todos teus, Senhor, e tu és todo meu, todo nosso. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Se pela falta de um só homem a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida em Cristo Jesus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. A transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só homem, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só
acarretou condenação para todos os homens, assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por causa dos nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração a vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor. Evangelho do Dia. Querido irmão, querida irmã, convido você a pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, a abrir no Evangelho de hoje, Lucas 12, 35 a 38. Lucas 12, 35 a 38. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando vos servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, na primeira leitura, o apóstolo nos apresenta Jesus Cristo como o novo Adão. A argumentação é clara. O pecado e a morte entraram no mundo pela transgressão do primeiro homem. A graça, porém, superabundante de Deus, foi derramada também por meio de um só homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, o mediador da nova e eterna aliança. Além disso, o trecho traz uma perspectiva importante. A graça, o amor de Deus, o perdão de Deus é muito maior do que a situação de pecado e desgraça em que vivemos. Diz o texto bíblico: onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça, o amor de Deus, o perdão de Deus.
No Evangelho, querido irmão, querida irmã, ressalta-se, coloca em destaque a vigilância do discípulo de Jesus. Sabemos, e essa é a nossa fé, o Senhor voltará. Os rins cingidos são sinais da prontidão para o serviço, enquanto se aguarda o encontro definitivo com o Senhor. Já as lâmpadas acesas, estas retomam o tema da prudência, da vigilância, da perseverança na vida de oração, vida de santidade. No versículo 37 está escrito a necessidade de estarmos acordados quando o Senhor Jesus chegar. Desse modo, a vida do cristão, a minha vida, a sua vida, ela tem dupla dimensão. A vivência do tempo presente e a esperança do tempo futuro, do tempo escatológico, do tempo em Deus. Nos preparemos, o Senhor virá. Se Ele não vir, é nós que iremos até Ele. Muitos irão até o Senhor antes de sua segunda vinda. Independente de nós irmos ou Ele vir, teremos um encontro com o Senhor. Deixaremos esse mundo, fecharemos os olhos para esse mundo e abriremos para Deus na eternidade. Sim, temos a vida eterna. Todos têm a vida eterna. Porém, o problema é aonde iremos passar a vida eterna. Junto de Deus, o céu, ou longe de Deus, o inferno. O tempo de vida que temos nesse mundo é o tempo da decisão, da resposta que devemos dar a Deus. Fiquemos, queridos irmãos e irmãs, vigilantes, orantes, buscando uma vida de santidade, escolhendo o céu, porque o Senhor virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terço, Alfa e Ômega. Querido irmão, querida irmã, convido você a tomar o terço alfa, o seu terço, para rezarmos juntos o terço alfa e ômega. Sim, o Senhor virá. Que Ele possa nos encontrar vigilantes, orantes, vivendo o Santo Evangelho, sendo homens e mulheres santas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.
Muito obrigado, querido irmão, querida irmã, pela tua companhia. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, 19h30, em Matão, na Paróquia Santa Rosa de Lima, grupo de louvor, grupo de oração, conduzida pela comunidade católica Alfa e Ômega. Venha participar conosco. Toda quinta-feira, aqui na sede da comunidade, às 7h da manhã, a Santa Missa, após a adoração ao Santíssimo Sacramento. Venha participar conosco. Obrigado pela tua companhia. Com a graça de Deus, nos encontraremos novamente na próxima semana, na próxima terça-feira. Peçamos a Santa Bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, desça e permaneça em vós, em vossos corações, em vossa casa, em vossa família. A bênção e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.